Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos voltar aqui a partir do ponto que eu estava falando para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que o objetivo é tentar recapitular, né? Ou seja, nós temos aí mais informações sobre o que a gente já viu, tá, pessoal? Se você, porventura, está sentindo alguma dificuldade, né? Me procura, pessoal. Não deixa para depois se ferra, aí fica eu aí como culpado, tá? Então não faça isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? Nós temos aí um, nós temos aí a questão número 3, tá? Que fala o seguinte: qual o número de ossos do punho e na mão, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo de responder todas, né? Qual o número de ossos no punho e na mão? Então, vamos observar a estrutura aqui para a gente ver, tá? Nós temos, pessoal, na região do punho, se a gente colocar aqui a pele por cima, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter os ossos aqui, ó. Então, o punho é essa porção aqui, né? Então, o punho é isso aqui, ó. Então, no punho nós temos aí, basicamente, 8 ossos, tá, pessoal? Que são pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Então, observando aqui, ó, vamos ver se a gente consegue observar. Pisiforme, piramidal, né, semilunar, escafoide, né, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, esses são os ossos que nós temos, né, na região de punho, ok? Na região de punho. São 8 ossos. Fechou? Isso vale para a mão direita e esquerda. Então, punho direito 8, esquerdo 8 também. E na região de mão, pessoal, tá? Na região de mão, se a gente colocar a mão aqui, né, a mão é essa porção aqui, tá, pessoal? Porém, perdão, a mão é tudo isso aqui. Porém, a mão é dividida em palma e falanges, né? Então, dependendo do que a gente for observar, mas mostrar para vocês aqui. Na região de mão, todos nós temos 5 ossos, que são os ossos do metacarpo, né? Que é os ossos que vão ficar aqui, ó. Que vão ficar na região da palma, tá? Então, os ossos do metacarpo. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na região de falange, que é a região de dedos, como vocês podem visualizar aqui, ó, nós temos uma divisão em falanges proximais, médias e distais, tá? Média e distal. Então, proximal, média e distal. Quanto mais próximo da raiz, proximal. Qual que é a diferença aqui que eu já comentei? Na região do polegar, pessoal, nós temos aqui, nós não temos a falange média. Então, nós vamos ter somente a proximal e distal. Nas outras, todas nós vamos ter proximal, média e distal. Então, nós vamos ter aqui, total, 5, 10, 15, 19. Então, temos 19 ossos na mão, né, em uma mão, né? E 19 ossos na outra. Então, vamos ver a pergunta lá. Qual o número de ossos do punho? 8, né? Considerando um punho, 8. E na mão? 19. Beleza? Então, acho que deu para entender. Quais as partes do osso externo? Então, o osso externo é dividido, pessoal, em 3 partes. Na verdade, assim, na contagem de 206, ele é contado 1, tá? Porém, se a gente fosse considerar as suas divisões, né, nós temos aí 3 partes, tá? Quais são as partes? A parte de cima é o manúbrio do externo, que é isso aqui. A parte do meio é o osso externo, propriamente dito, né, o externo. E a ponta é o processo chifoide, né? Então, ou também chamado de apêndice chifoide. Pessoal, importante de salientar aqui o quê? Que o externo aqui é com S, tá? Não é com X, tá? Porque aqui não está falando de parte de fora, externo, tá para fora. Não, está falando de externo do osso. Por quê? Não sei, tá? Nunca pesquisei o porquê. Tá? É igual a cauda com L e cauda com U, tá? Beleza? Então, vamos para a pergunta. Quais as partes do osso externo? Manúbrio externo,
né? Corpo do externo, né? Ou externo propriamente dito, né? E a ponta, o apêndice ou processo xifoide, tá? Que é uma parte do externo. 5. Cite quais são os tipos de ossos pneumáticos. Então, os ossos pneumáticos, pessoal, são aqueles ossos que possuem cavidades, buracos, tá? Se vocês recordar, na aula que eu falei do sistema esquelético, do sistema nervoso, lá naquela parte final, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente para vocês aqui, né? Porque eu falo, às vezes parece que eu não disse, né? Então, ó, os orifícios que temos aqui nos ossos, ó. Vocês observar, esse buraco aqui é no osso esfenoide. Então, esse é o osso esfenoide tem um buraco dentro dele, tá vendo? Ó? Esse aqui é o osso frontal, dentro dele tem um buraco também. Então, esses ossos são os ossos pneumáticos, tá? Então, são ossos pneumáticos que possuem cavidades, tá? Beleza? Então, mais uma vez aqui, e eu mostrei para vocês, tá? Então, quais são esses ossos, né? Cite quais são os ossos pneumáticos. Nós temos o osso frontal, né? O osso frontal é um osso pneumático, tá? Que é esse osso aqui, ó. O osso etimoide, que fica aqui atrás. Esse trem tá. Não tô muito, hoje eu não estou muito bom para poder regular esse troço aqui. Então, o osso etimoide, pessoal. O osso etimoide, né? Tirar esse cara aqui para ver se eu consigo visualizar. Aqui, ó. O osso etimoide, ele é um osso pneumático, tá? Lá atrás, o osso esfenoide, que é aquele ali, ó, tá? É um osso pneumático, tá? Então, são exemplos aí para que vocês possam anotar, pessoal, tá bom? Para que vocês possam anotar aí. Para a próxima. Qual o número de ossos mais aceitos no adulto? Faltou um L aqui, né? Outra samba. Faltou um T, na verdade. Um adulto. E em que critérios podem variar sua numeração? Então, um adulto 206, em quais os critérios? Critério de contagem, né? Pode variar o número de ossos. Outro critério que eu falei para vocês, fator idade, o etário, também pode variar. E também a divergência dos anatomistas aí, né? Anatomistas aí, um fala que tem mais, outro menos, então vira uma guerra. Cite 4 funções do esqueleto. Pessoal, o esqueleto tem por função o quê? Proteção, sustentação, né? Locomoção, né? Que é a movimentação, a alavanca que eu falei para vocês. Função, armazenamento de minerais, produção de células sanguíneas, então são exemplos aí, tá bom? 8. Explique o que é periósteo. Pessoal, o periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste os ossos, tá? Deixa eu aproveitar aqui, colocar aqui para ver se consigo achar alguma imagem. Então, periósteo. Periósteo. Então, existe uma membrana, pessoal, de tecido conjuntivo que reveste os ossos, tá? Então, na parte de fora é chamado de periósteo, na parte de dentro é chamado de endósteo, tá? Aqui, ó. Então, aqui nós temos um osso, né? E revestindo o osso em cima dele nós temos o periósteo, tá? A palavra peri vem de ao redor, tá, pessoal? Então, periósteo vem, né, ao redor dos ossos, tá bom? Então, aqui a imagem não ficou muito boa para ver, tá? O objetivo aqui é só dar uma pincelada mesmo, tá? O periósteo vai nutrir, vai proteger, vai estar ali sobre os ossos. Quais as estruturas que possuem em um osso longo e um osso tubular? Então, essa parte de cima aqui, no osso longo, como a gente pode ver, ó, nós temos a epífise proximal e daqui a epífise distal, ok? Nessa parte do meio a diáfise e entre as duas nós temos as metáfises, tá? Então essa seria a resposta, tá? São as estruturas aí que nós temos, ok?
Lembrando, pessoal, que se a gente olhar dentro do osso, né, ele tem uma cavidade, tá? Um buraco ali, ó. Tá? Essa cavidade, pessoal, é onde vai formar o que nós chamamos aí de medula, né? Ali que vai formar, vai localizar a medula, a matriz celular, né? A medula óssea, né? Que é o famoso tutano, né? Fica ali dentro ali, tá, pessoal? Esse canal ali, medular, é onde vai ser existente nesses ossos tubulares. Qual a origem na palavra esqueleto? Pessoal, a palavra esqueleto tem origem, a seguinte significado: união de ossos, tá? Ou união de peças, né? Então ele vai unir e vai formar o esqueleto, tá bom? 11. Cite quais os tipos de esqueleto quanto à localização dos ossos. Então, cite quais os tipos de esqueleto, né, quanto à localização. Então, eu comentei com vocês, eu até não acho que eu não mostrei as imagens, tá? Mas, né, porque às vezes eu fico preocupado em dar tempo, pessoal, de falar e mostrar, né? Então, o esqueleto, pessoal, quanto à localização, ele pode ser endoesqueleto, que é o esqueleto interno, né? Ó, os animais aqui nós temos, né? O exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo, por exemplo, dinastiotitídeos aqui, camarão, escorpião, ó, cigarra, barata, né? O esqueleto está de forma externa. E o endoexoesqueleto é aquele que tem tanto o esqueleto externo quanto interno, tá? Como, por exemplo, o tatu, o jacaré, né? A tartaruga aí, o tracajá, alguns peixes que têm escamas. Então, essa seria a resposta. Beleza? Cite 5 ossos do esqueleto axial, pessoal. O esqueleto axial é essa porção aqui do meio, ó. Então, toda essa porção aqui do meio, essa porção do meio aqui faz parte do esqueleto axial, tá bom? Então, faz parte do esqueleto axial. Então, posso citar exemplo, o osso frontal, o osso do crânio, maxila, mandíbula, externo, vértebras, né? Então, tudo isso aqui são exemplos. Sacro, cóccix, tá? Então, seria uma forma de responder aí. Cite os ossos do esqueleto apendicular, tá? Esqueleto apendicular. Opa. Cite ossos do esqueleto apendicular. Então, é a mesma parada ali, tá, pessoal? Se o axial é o meio, é o fixo, esse aqui é o móvel, né? Que é o apendicular. Então, ó, tem o apendicular superior e o apendicular inferior, tá? Então, húmero, rádio, una, né? Os ossos do carpo aqui que eu falei para vocês. Fêmur, tíbia, fíbula são exemplos aí desses ossos. Quais ossos compõem a cintura pélvica, pessoal? Os ossos que compõem a cintura pélvica são esses dois aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Oh, caçamba. Então, é esse cara aqui, ó. Osso ilíaco, tá? Ou ilho, né? Ilho seria uma parte dele, tá? Então, o osso ilíaco, que é esse cara todo aqui, ele compõe, ele faz, né, parte da cintura pélvica. Beleza? Quais ossos compõem a cintura escapular? Então, os que compõem a cintura escapular são esses aqui, ó, pessoal, ó, clavícula e escápula, tá? Então, são os caras que vão compor essa parada toda aqui. Beleza? Fechou com chave essa questão. Vamos lá. Cite 5 ossos longos tubulares, né? Então, lembra que os tubulares são esses aqui, que eu tinha mostrado na imagem, né? Longos ou tubulares. Então, olhando aí, o osso longo, como eu disse para vocês, tem aquele comprimento predominante sobre a largura e espessura, né? Então, nós temos aí, né, o húmero, né, rádio, una, né, metacarpo, fêmur, tíbia, fíbula, etc. Né? Então, são vários aí. Beleza? O que mais? Cite 3 ossos irregulares, pessoal. São 3 ossos irregulares. Talvez vai ter questões aqui que vão se repetir, tá? Então, o que é um osso irregular, pessoal? É aquele que não possui uma forma que pode se comparar com a geometria. Então, se você pegar, poxa, olha esse osso aqui, maxila. Se você olhar para esse osso aqui, você vai falar assim que isso aqui parece o quê? Né? Olha como é que ele é. Se você olha daqui, ele tem uma forma. Olha daqui é outra. Então, o maxila, por exemplo, é um osso irregular, né?
Vou dar outro exemplo aqui, pessoal. Uma vértebra, tá? Olha a forma de uma vértebra, né? Então, a vértebra também é um osso irregular, pode ser considerado, tá? Esse osso, escápula, também, olha de um jeito, ele tem uma forma. Olha de outro, tem outra forma. Então, né, a escápula também é um exemplo de um osso irregular, tá bom? Então, eu acho que eu respondi as questões aí. Quais as características dos ossos curtos, pessoal? E cite exemplo. O osso curto, pessoal, é aquele que possui um comprimento, uma largura e uma espessura equivalente, próximo, tá? Então, se você observar, basicamente nós temos aqui os ossos do carpo e tarso, né? Então, olha só, se você observar o amato aqui, ó, por exemplo. Olha o amato. Oh, caramba, que é ruim de ver. Então, olha o amato aqui, pessoal. O amato é um osso que ele tem uma largura, uma espessura e um comprimento que é semelhante, tá? Então, ele é semelhante à parada aí. Beleza? Então, exemplo, captato, amato, semilunar, pisiforme. Lá embaixo, pessoal, não vou mostrar porque não vai dar tempo também. Se eu ficar aprofundando em tudo aqui, mostrando tudo que eu falo, né? Mas aqui no carpo, no tarso também, né? Cuboide, navicular, cuneiforme, né? Lateral, medial, intermédio, né? O próprio calcâneo, são ossos considerados ossos, né, curtos. Beleza? Vamos que vamos. Qual que é o próximo aí? Pesquise e cite quais os ossos do carpo e ossos do tarso. Então, pessoal, nós temos aí ossos do carpo. Acabei de falar, né? Então, são eles: pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e amato. São 8. No tarso, pessoal, nós temos aí 7, né? Que eu acabei de mostrar também, né? Que é o calcâneo, o talos, navicular, cuboide, cuneiforme lateral, medial e intermédio. Ah, professor, o senhor fala muito rápido. Volta o vídeo, pessoal. Não dá para mim ficar ditando, não, tá bom? Então volta aí e observa as paradas aí, tá? Eu me lembro que a aluna Márcia fala que assiste várias vezes meus vídeos, né? Então é isso aí, pessoal. Tem que voltar várias vezes, porque assim a gente aprende mesmo, tá? 20. Cite dois ossos alongados, tá? Vou dar dois exemplos aqui para vocês. O osso alongado é aquele que é um osso longo, só que ele tem uma curva, pessoal, tá? Então, se você observar isso aqui, ó, se a gente esticasse ele, seria um osso longo, mas ele faz uma curva aqui. Então, as costelas, né, são exemplos de ossos alongados. Olha outro exemplo aqui, ó. Clavícula. Clavícula é um osso considerado, pode ser considerado como alongado. Beleza? Vamos embora. 21. O osso sacro se enquadra em qual classificação do esqueleto, pessoal? Vamos olhar para ele para vocês tentar imaginar aqui. Vocês me ajudam, né? Então tá aqui o sacro. Ó, se você olhar aqui, ele tem uma forma. Tem alguma comparação geométrica? Ó, eu não sei por que tá ruim de mexer esse troço. Ruim demais. Então observem, pessoal, que olhou de um lado tem uma forma, olhou de outro, né? Então, o osso, oh, caramba, o osso sacro, ele não tem uma forma comparável. Então ele é chamado de irregular, ok? Ou não geométrico, né? Então essa parada aí. Qual o nome das células jovens e maduras dos ossos, tá, pessoal? Então, as células jovens são chamadas de osteoblastos. E as maduras, chamadas de osteoclastos, tá? Então essas são as paradas aí.
23. Na contagem mais aceita, quantos ossos compõem o sacro e o cóccix? Como eu já falei lá hoje, compõem um cada. Então são dois, né? Um sacro e um cóccix. Eles são vértebras fundidas. 24. Quais os critérios para variação do número de ossos? Já falei hoje também nessas questões. Fator etário, né? Idade, né? A divergência anatômica, né? Variações entre os anatomistas, né? E também o critério de contagem, tá bom? São os principais aí. 25. Cite dois ossos planos, pessoal. O que são ossos planos? São aqueles que têm um comprimento e uma largura, né? O comprimento e uma largura que é predominante sobre a espessura. Então ele é mais comprido e largo do que grosso. Ó, um exemplo. Osso externo, tá? É um exemplo disso. Né? Se você pegar aí, por exemplo aqui, vamos pegar um aqui em cima. Ó, parietal, né? É um exemplo de ossos. Comprimento e largura, só que ele é fininho, então maior que a espessura. Eu acho que deu para captar. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Estou preocupado já com o tempo. E agora estou na metade. Quais as características dos ossos laminares? Tá? Pessoal, laminar e planos são o mesmo, tá? Então, eles possuem o comprimento e a largura equivalente, que são predominantes sobre a espessura. Mais comprido e largo do que grosso, tá? Essa parada aí. Quais os tipos de classificação do esqueleto, considerando a geometria? Tá? Então, considerando a forma geométrica deles, nós temos aí a classificação em ossos longos, curtos, né, e largos. Tá ok? Aí existe aí os ossos que são não geométricos, né? Ou seja, não tem uma forma geométrica definida. Aí nós entramos aí aqueles que eu falei, os irregulares, os alongados, os pneumáticos, né, os sesamoides, como eu já tinha dito para vocês, tá? 28. Onde podem se localizar os ossos sesamoides, tá, pessoal? E como eles são chamados. Então, como eu disse para vocês, ele pode estar localizado entre os tendões, que nós chamamos de periarticular, né? E eu disse para vocês, pessoal, que ele pode estar, perdão, entre os tendões, que é chamado intratendíneos, ou eles podem estar localizados entre as cápsulas, que nós chamamos de periarticular, tá? Perto das cápsulas periarticular. Beleza? Vamos lá. Continuando, pessoal. Não vai dar tempo aqui. Qual o osso que se localiza na região cervical que não é vértebra? Eu fiz até uma questão aqui propondo meio ponto e ninguém respondeu, né? Ninguém identificou esse osso, tá? Porque a pessoa, né, faltou pesquisar um pouco no livro aí. Então esse cara aqui, ó, esse osso aqui, ele tá no pescoço, ó, tá no pescoço, mas não é vértebra, tá? É o osso chamado hioide. Beleza? Quais os tipos de falanges temos no membro superior, né? No membro superior e membro inferior. E qual o número em cada? Então, vamos pensar. Quais os tipos de falange tem no membro superior? Né? Falange proximal, falange média e falange distal, como a gente já viu também hoje nessa aula aqui, nessa revisão, tá? No membro inferior, da mesma forma, tá, pessoal? Então, as falanges que nós temos ali. Beleza? Então, são as falanges aqui, ó. Vamos continuar aqui na questão. Qual o número em cada? Então, o número não vai mudar, pessoal. A gente contou aquela hora já, foi 19, né? Então, ó, 5 metatarsos. Perdão. Deixa eu só recapitular aqui. Eu já estou... a pergunta lá foi os ossos da mão, né? Então foi 19. Aqui está perguntando quais os tipos de falange. Então, os tipos de falange, pessoal, os tipos de falange nós temos aí
proximal, média e distal. Qual o número de cada? Então, as falanges proximais são essas aqui, ó, né? As médias são essas aqui e a distal são essas aqui. Então, nós temos 5 proximal, 4 média, dá 9, mais 5 distal. Então, dá 14. 14 cada lado, né? Isso vale para o membro inferior quanto para o membro superior. Não é 19, como eu havia dito, que lá 19 é com a mão junto, tá? Com os meta, né, carpo juntos, né? Observe a imagem e escreva qual a estrutura está sendo apontada nas chaves. Então, vamos lá. O que está apontando aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é isso aqui? Costela verdadeira. E aqui? 1, 2, 3. Costela falsa. 1, 2. Costela flutuante. Beleza? Observe a imagem e escreva qual a estrutura está sendo apontada nas setas. Então, vamos seguir a seta. Aqui eu poderia ter colocado A, B, C, né? Mas é porque o Word é mais complicado para a gente ajustar isso aqui. Não é tão simples, né? Eu tenho que mandar lá pro Word, pro PowerPoint, salvar e depois colar aqui, né? Para poder dar certo. Qualquer enter que você dá, muda tudo essa seta, que vira uma porcaria. Então, apontada a seta aqui, está apontando a seta para uma costela verdadeira. Aqui em cima, para o manubrio do externo. Aqui para o corpo do externo, né, ou externo propriamente dito. Aqui para o apêndice ou processo chifoide. Aqui para a primeira, né, vértebra lombar. Lembra que até aqui onde está flutuante é a T12. Né? Então, aqui é a primeira lombar. Aqui é uma costela verdadeira, né? Perdão, uma costela falsa, que é a primeira das falsas, né? Só que aqui está mostrando a parte da cartilagem dela, a cartilagem da cartilagem costal. E aqui uma costela flutuante, tá? Aqui é a clavícula, aqui é a escápula. E aqui, mais uma vez, uma costela flutuante. Beleza? Vamos continuar. Observe a imagem e escreva qual a estrutura está sendo apontada nas chaves. Aqui em cima está sendo mostrado as vértebras cervicais, aqui as vértebras torácicas e aqui as vértebras lombares. 34. Observe a imagem e tente escrever qual parte o osso externo está sendo. Qual parte do osso externo, né? Do osso externo está sendo apontada nas setas, tá? Então essa seta está apontando para o manubrio do externo, aqui o corpo do externo, né? Ou chamado de externo, provavelmente dito. E aqui o apêndice ou processo chifoide, e aqui a mesma coisa, tá? Aqui a gente consegue visualizar as incisuras, tá? Onde vão prender-se as costelas, tá? Onde vão prender as costelas aí. E a clavícula também aqui em cima, ó, tá? 35. Quais os tipos de esqueleto nas imagens abaixo? Então, nós temos aqui. O cara nasceu com isso aqui, não nasceu? Sim. Então, isso aqui é um esqueleto natural. O cara nasceu com isso aqui, nasceu? Nasceu. Só que aqui foi inserido parafuso. Então, o esqueleto dele é natural, só que temos uma parte aqui, né? Então, esse esqueleto nós chamamos de misto, porque tem o natural mais uma parte inserida, né? De peças, né? Artificiais. Então, é misto. E esse aqui, nós estamos olhando, pessoal, um braço todo formado de forma artificial. Então, esse esqueleto aqui é artificial. É isso que eu quis dizer na imagem, tá? 36. Qual o tipo de esqueleto apontado na imagem abaixo? Tá? Tem alguma coisa de fora aqui? Não. Isso aqui é uma radiografia do esqueleto nosso, normal. Então, é um esqueleto natural. 37. Qual o tipo de esqueleto apresenta os animais abaixo? Então, vamos observar. Uma barata e um escorpião. Poxa, o esqueleto dele está para fora ou está para dentro? Está para fora, né? Então, esse esqueleto é um esqueleto chamado de exoesqueleto. Tá bom? 38. Qual o tipo de esqueleto apresenta os animais abaixo? Então, isso aqui é uma tartaruga. Tá? Será que só tem essa capa aqui ou se eu cortar aqui tem osso dentro? Tem osso dentro. E aqui também. Então, esses animais têm um esqueleto tanto fora quanto dentro. Então, eles são chamados de quê, pessoal? De endoexoesqueleto. 39. Quais as costelas apresentadas em verde na imagem abaixo?
Então, quais as costelas em verde apresentadas em verde na imagem abaixo, pessoal? Então, nós temos aí, aqui, costelas. Qual o tipo de costelas? Flutuantes. 40. Quais as vértebras destacadas em verde na imagem abaixo? Então, está destacando qual delas, pessoal? As vértebras de cima aqui são as cervicais. Tá, eu poderia pedir um número, né? Nós temos aí 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Tá? 41. O que são epífises, diáfises e metáfises? Tá? Epífises, pessoal, são as extremidades dos ossos, como a gente viu lá na imagem aqui, ó, essa pontinha aqui. Tá? Epífises são isso daí. Tá? O que é a diáfise? É o corpo, é o meio do osso. E as metáfises é a junção entre o corpo e a ponta, a extremidade, tá? Então, a metáfise é essa região. Geralmente aqui na metáfise fica essa cartilagem de crescimento aqui, né? De desenvolvimento aqui. Ok? Depois que nós paramos de soldar, paramos de crescer, ela solta, né? Fica essa linha aqui, epificiária aqui, tá? A epífise nós temos a proximal e a distal, tá bom? A proximal fica mais próximo da raiz, a distal fica mais distante da raiz. Continuando, onde se localizam a medula óssea, pessoal? A medula óssea fica na onde, pessoal? Aqui, ó, no forame, né? Na cavidade, né? Medular. Então, nos ossos tubulares, elas ficam aqui, né? Só aqui no diáfise? Não. Aqui, pessoal, nesses espaços aqui nas epífises, nos ossos esponjosos, também nós temos medula óssea, tá? Principalmente a medula óssea vermelha, tá? A gente vai estudar depois que tem medula óssea amarela e medula óssea vermelha, tá? A vermelha fica mais nas extremidades, tá? A amarela fica mais na região média aqui, que é o corpo, tá? Que também, isso aqui, essa medula óssea amarela é chamada de tutano, né? Tutano aí. 43. Cite 3 ossos longos e 2 ossos irregulares, tá? Então, 3 ossos longos. Nós já falamos questões, né, hoje sobre isso, mas vou responder aqui, ó. Tíbia, fíbula, né? Ó, metatarso, né? A rádio, una, fêmur, tá? Então, são exemplos aí, de ossos aí, tá? E 2 ossos irregulares, tá? Nós podemos citar aí como irregular, pessoal. Nós podemos citar o sacro aqui, ó. O sacro é um osso irregular, a vértebra é um osso irregular, a escápula é um osso irregular, tá? A mandíbula, tá? Irregular, né? Então, são vários aí. Vamos lá. 44. Qual a divisão do osso externo e ilíaco, tá? Então, o osso externo, pessoal, ele pode ser dividido, como eu disse para vocês, ele é contado um porque posteriormente ocorre uma proximidade muito grande desses ligamentos aqui, tá? Mas ele pode ser dividido em manúbio do externo, corpo do externo e apêndice ou processo xifoide. E o ilíaco pode ser dividido em 3 partes, que é o ilho, o isquio e o pubis, tá? Então, deixa ó, então o ilho é essa porção aqui, ó, né? Onde forma essa crista ilíaca aqui, ó, que é bem protuberante, externamente a gente visualiza, né? Você põe a pele aqui em cima, fica essa crista, ó. O pubis, que é a parte da frente aqui, tá? E o isquio, essa parte de trás. Ok? Ilho, isquio e pubis. Vamos lá. Cite os ossos que compõem o carpo. Então, o carpo, pessoal, ele é dividido naqueles 8 ossos que eu já falei, né? Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, né? Trapézio, trapezoide, capitato e amato. 46. Cite os ossos que compõem o tarso. Calcânio, né? O talos, navicular, né? Cuboide, né? O cuneiforme lateral, cuneiforme medial e cuneiforme intermédio, tá? Não sei se eu mostrei cuneiformes aqui.
mostrei agora que ele vai ser visto, tá? Então, olha só, pessoal. Então, cuneiforme medial, porque está para o meio. Lateral, porque está para o lado lateral. E o que está entre o lateral e o medial, o que está no meio é intermédio, tá? Então, está explicado. 47. Qual a divisão, né? A divisão era para estar um das aqui, não sei o que eu fiz, né? Das costelas e vértebras. Então, as costelas são divididas em, né, como a gente viu aqui, ó, verdadeiras, falsas e flutuantes, né? Mostrei aqui nessa imagem, ó, verdadeiras, falsas e flutuantes, tá? E as vértebras, né? Cervicais, torácicas e lombares, tá? Então, essas são as vértebras e as costelas, tá? 48. Quais os ossos do crânio e face? Pessoal, não vai dar para me mostrar um por um, eu vou fazer isso na aula prática, mas eu vou comentar alguns aqui, alguns principais aqui para que vocês possam anotar, quem já não fez, eu não sei se eu já fiz alguma atividade, eu acho que não, relacionado a isso. Então nós temos aqui, pessoal, ó, osso frontal, né, osso nasal, osso maxilar, osso mandibular, aqui dentro tem o lacrimal, né, atrás aqui, se a gente tirar isso aqui, a gente vai ver o etimoide, o esfenoide, ó. Então o etimoide está aqui, ó, o esfenoide está aqui, aqui está os ossos das conchas nasais inferior, né? Aqui em cima o parietal, ó. Não sei se eu falei o frontal já. Atrás o occipital, né? Esse cara aqui, aqui do lado o temporal. Ah, professor, não dá para ver na imagem, cara. Pesquisa na internet, você vai achar a imagem. É o mais fácil do mundo. E na face, aí nós temos vários também, pessoal, né? Como eu já falei alguns ali, né? Ó, tem o zigomático, né? Tem o maxila e mandíbula, eu já falei, né? Então, esses são os principais, né? O vômer aqui, ó, no meio, né? Então, basicamente, pessoal, o tempo é curto aqui, eu tô tentando resumir aqui. Minhas crianças já começaram a gritar. 49. Quais os tipos de falange? Então, nós já vimos falange média, proximal, média e distal, tá? Exceção o polegar e o hálux, né, que não tem falange média. 50. Qual o número de ossos no adulto na contagem mais aceita? Então, a resposta, pessoal, é 206, tá bom? O meu tempo já estourou, tá? Meu tempo já estourou. Pessoal, muito obrigado por me ouvir, tá? Mesmo com a dificuldade, nós estamos fazendo o possível aí para poder cumprir nossa missão. Eu sei que não é fácil para ninguém. Sei que o aluno tem dificuldade, mas acredito que o professor também tem, tá? Também tem família, também tem conta para pagar, né? Também cansa de assistir, de estudar. Então, nós estamos no mesmo barco, tá? Deus é conosco, pessoal. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu? Fui!